Olá pessoal, muito prazer em encontrá-los. Vamos lá retomar aqui os estudos de Direito Civil. Ainda no livro 1 de Pessoas, título 1, Pessoa Natural, iniciando agora o tema Direitos da Personalidade. Já trabalhamos personalidade, capacidade e ausência, agora vamos para os direitos da personalidade. Bom, vamos tentar alinhar um pouco a nossa compreensão sobre o tema. Primeiro, anote aí, por favor. Ponto 1, dentro de direitos da personalidade, conceito de direitos da personalidade. Beleza? Bom, anota aí que os direitos da personalidade são o conjunto de atributos do ser humano. Conjunto de atributos do ser humano. Beleza? São o conjunto de atributos do ser humano. Muito bem. Todos os atributos que identificam o ser humano como tal, eles são considerados direitos da personalidade. Todos os atributos que identificam o ser humano como tal. Ora, nome, corpo, imagem, honra, moral, ancestralidade, felicidade, todos os atributos. O ministro Luiz Roberto Barroso já disse em algumas oportunidades que os direitos da personalidade são todos os direitos que identificam o ser humano como tal. Ora, então, de cara, só de vocês analisarem esse conceito comigo, vocês já conseguem perceber que o rol de direitos da personalidade elencado no Código Civil é um rol exemplificativo. Nós temos no Código apenas 4 direitos da personalidade. 4. O corpo, o nome, a imagem e a privacidade. Eles são os únicos? Claro que não. Se os direitos da personalidade são os direitos que identificam o ser humano como tal, eles não são nunca elencados em rol taxativo, mas apenas em rol exemplificativo. Beleza? Então esse é o nosso ponto 1, conceito de direitos da personalidade. Ponto 2, anota aí. Formas de tutela dos direitos da personalidade. Formas de tutela dos direitos da personalidade. Beleza? O artigo 12 do Código Civil admite 2 formas de tutela. Uma tutela preventiva e uma tutela repressiva. Beleza? Uma tutela preventiva e uma tutela repressiva. O importante aqui é focarmos na tutela preventiva, que diz o quê? Que a simples ameaça de lesão a um desses atributos do ser humano já permite que o seu titular vá ao judiciário requerer a prestação jurisdicional, ok? Então a simples ameaça de lesão já permite que você vá até o judiciário. Então a tutela pode ser preventiva ou repressiva, e na repressiva a lesão já ocorreu, em razão da lesão ocorrida, ora, já é possível, lógico, requerer a prestação jurisdicional, uma vez que quando se tem a lesão ocorre a pretensão, surge a pretensão. Bom, ponto 3, vamos caminhando, anota aí. Características dos direitos da personalidade. Características dos direitos da personalidade. Anota, por favor, que os direitos da personalidade, primeira característica, eles são extrapatrimoniais. Claro, claro. Olha, se os direitos da personalidade, eles são os atributos do ser humano, nada mais natural que esses atributos terem uma natureza extrapatrimonial. E nós temos, dentro dessa dinâmica, toda uma repercussão. Agora, muito cuidado. Os direitos da personalidade, eles têm uma natureza extrapatrimonial. Mas é importante você observar que quando um direito da personalidade ele é violado, surge para o titular uma pretensão. Nota, a violação a um direito da personalidade faz com que o titular sofra um dano chamado de dano moral. Todos vocês sabem disso. Dano moral. Ora, a violação nos atributos do ser humano é uma violação que gera um dano para o seu titular, é o dano moral. Então, o que é o dano moral? É o dano que decorre da violação a um direito da personalidade. Ponto. É um dano que decorre da violação a um direito da personalidade. Ok? Agora, quando o titular do direito da personalidade sofre um dano moral, quando um dos seus atributos é violado, surge para ele uma pretensão reparatória. Eu gostaria que vocês anotassem
que essa pretensão reparatória que surge em razão da violação de um direito da personalidade, ela pode ter natureza extrapatrimonial e também patrimonial. Se o direito tutelado é um direito extrapatrimonial, é natural que a pretensão reparatória que venha a surgir seja uma pretensão reparatória também extrapatrimonial. Claro, a novidade, e é um entendimento já consolidado no STJ, é que mesmo o direito tutelado, sendo um direito extrapatrimonial, a pretensão reparatória que surge é uma pretensão reparatória também patrimonial, de natureza patrimonial, em razão do cunho punitivo que se tem nessa indenização. Ora, do cunho pedagógico que se quer buscar nessa indenização. Então, se um jornal publica, por exemplo, que eu sou ladrão, se um jornal publica que eu sou ladrão, surge para mim, violou, por exemplo, meu direito à imagem, meu direito à honra, eu sofri um dano moral, surge para mim uma pretensão reparatória extrapatrimonial, em que eu posso exigir um direito de resposta, uma retratação pública, etc, etc. E surge para mim também uma pretensão reparatória patrimonial, onde eu peço indenização pecuniária, eu quero 50 mil, quero 100 mil, quero etc, etc, etc. Beleza? Então, os direitos da personalidade, eles têm natureza extrapatrimonial, mas a pretensão reparatória que surge em razão da violação a um direito da personalidade é uma pretensão reparatória de natureza extrapatrimonial e também patrimonial. O mais importante é que você saiba que a pretensão também pode ter natureza patrimonial. Isso é o mais importante. Esse é o mais importante. Beleza, gente? Tranquilo? Tudo bem? Ótimo. Bom, segunda característica, anota aí. Os direitos da personalidade, eles são intransmissíveis. Eles são intransmissíveis. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que os direitos da personalidade, eles não se transferem na herança. E por que é que não se transferem na herança? Vamos lembrar que na herança só se transferem direitos patrimoniais. Na herança só se transferem direitos patrimoniais. E os direitos da personalidade, eles têm natureza extrapatrimonial, portanto, não se transferem na herança, eles são extintos com a morte do seu titular. Eles são extintos com a morte do seu titular. Agora, não confundam o caráter intransmissível dos direitos da personalidade com o que está no 12, parágrafo único, e 20, parágrafo único do Código Civil. Beleza? Olha só o que diz o 12, parágrafo único. Ele diz: em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. E o parágrafo único do 20 diz assim: em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Então, muita atenção, muito cuidado, muito cuidado. Atenção, pessoal. O que nós temos, na verdade, no parágrafo único do 12 e no parágrafo único do 20, não tem nada a ver com a intransmissibilidade dos direitos da personalidade. Uma coisa são os direitos da personalidade serem intransmissíveis, não se transmitirem na herança, serem extintos com a morte. Outra coisa é o que está no 12 e no 20. O parágrafo único do 12 e do 20, eles admitem a chamada tutela pós-mortem dos direitos da personalidade. É a tutela pós-mortem dos direitos da personalidade. Ora, os parentes do morto podem requerer uma prestação jurisdicional. Os parentes do morto podem requerer uma prestação jurisdicional. Esse é o ponto. Os parentes do morto podem ir a juízo requerer uma prestação jurisdicional. Beleza, pessoal? Tranquilo? Essa é mais ou menos a linha de intelecção. Então, se meu pai vem a falecer e um jornal publica que o meu pai era ladrão, eu, filho, posso ir a juízo
requerer que aquela publicação cesse e exigir uma indenização? Posso. Por quê? Porque eu herdei os direitos da personalidade do meu pai? Não. Resposta errada. Porque eu tenho legitimidade extraordinária? Porque eu estou, em nome próprio, requerendo tutela de direito alheio? Não. Resposta errada, porque não há um direito alheio a ser tutelado, uma vez que os direitos da personalidade do meu pai foram extintos com a sua morte. Eu posso ir a juízo porque tenho legitimidade ordinária, ok? Na verdade, quando o jornal publica que meu pai, já falecido, era ladrão, eu é que estou sofrendo o dano. Beleza, gente? Tranquilo? Eu é que estou sofrendo o dano. Acabou. Beleza, gente? Tudo certo? Então eu tenho legitimidade ordinária. Então os parentes do morto, eles têm legitimidade ordinária para requerer aquela prestação jurisdicional. Agora, qual a diferença entre o 12, parágrafo único, e o 20, parágrafo único? Para o artigo 943 do Código Civil. Vamos dar uma lida no nosso 943, que diz assim. Vamos lá. Ele vai dizer: o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. O direito de exigir a reparação, ou seja, o que ele está dizendo? Que a prestação, que a pretensão reparatória se transmite com a herança. Imaginem vocês, o meu pai vivo, um jornal publica que ele é ladrão. Ora, surge para o meu pai uma pretensão reparatória. Claro, uma pretensão reparatória, como eu disse para vocês, também tem natureza patrimonial. Digamos que o meu pai, ele morre sem exercer essa pretensão reparatória. Se o meu pai vem a falecer sem exercer essa pretensão reparatória, uma vez que tem natureza patrimonial, ela se transfere na herança. Então eu vou herdar do meu pai o carro, a casa, o apartamento, o dinheiro que está no banco e vou sucedê-lo também em uma pretensão reparatória de natureza patrimonial contra aquele jornal que publicou que ele era ladrão. É completamente diferente se o meu pai vivo, um jornal publica que ele é ladrão e ele exerce a sua pretensão reparatória, propõe a ação contra o jornal e morre no curso do processo. Se ele morre no curso do processo, é uma hipótese simples de substituição processual. Se ele morre sem exercer a pretensão reparatória, 943, a pretensão reparatória, dada a natureza patrimonial, se transfere na herança. Agora, se a publicação do jornal ocorre após a sua morte, 12 e 20, parágrafo único, são os parentes do morto que podem ir a juízo com legitimidade ordinária para fazê-lo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Então, é a diferença entre os dois dispositivos. Anota aí, vamos lá. Terceira característica. Os direitos da personalidade, eles são impenhoráveis. Claro, eles têm natureza extrapatrimonial, eles são impenhoráveis. Muito bem, você não vai penhorar atributos que são do ser humano, não teria o menor sentido. Vamos lá, vamos seguir. Outra característica, eles são inalienáveis. Claro, você não vai alienar atributos do ser humano. Claro, você não vai alienar atributos que têm natureza extrapatrimonial. Vamos lá, continuando. Além disso, anota, por favor, que os direitos da personalidade, eles são imprescritíveis. Ora, o que isso quer dizer? Eles são imprescritíveis. O que isso quer dizer, pessoal? Ora, quer dizer que a sua tutela pode ser requerida a qualquer tempo. Agora, muito cuidado no que diz respeito a essa imprescritibilidade dos direitos da personalidade. Muito cuidado. Muito cuidado porque é imprescritível, eu posso ir a qualquer tempo ao judiciário para garantir a proteção aos meus direitos da personalidade. Cuidado,
eu posso ir a qualquer tempo ao judiciário para garantir a proteção aos meus direitos da personalidade. Cuidado, porque muitas vezes, imagina, eu sou atropelado. Se eu fui atropelado, surge para mim uma pretensão reparatória, eu sofri um dano moral, sofri um dano na minha integridade psicofísica. Muito bem, cuidado, porque parece que eu posso exercer a minha pretensão reparatória 50 anos depois, beleza? Ora, na verdade, imagina, pessoal, eu posso exercer uma pretensão reparatória e exigir indenização 50 anos depois? Não. Essa pretensão reparatória, ela se submete aos prazos prescricionais. Prazo prescricional de 3 anos. Reparação civil. Beleza? Reparação civil. Tranquilo, gente? Tudo bem? Beleza? Ótimo. Agora, eles são imprescritíveis, pessoal, no que diz respeito à possibilidade de a qualquer tempo eu ir ao judiciário, requerer a tutela para proteção, para garantir o exercício dos meus direitos da personalidade. Por exemplo, será que eu posso ir ao judiciário para garantir o exercício dos meus direitos da personalidade apenas em até 10 anos depois do meu nascimento? Claro que não. Eu posso ir ao judiciário a qualquer tempo para garantir o exercício da minha intimidade, sem problema nenhum. Tranquilo, gente? Beleza? Ótimo. Então, na verdade, o que nós temos aqui, pessoal, o que nós temos é justamente a imprescritibilidade no que diz respeito à garantia do exercício desses direitos. Não é uma imprescritibilidade no que diz respeito ao exercício de pretensões reparatórias. Não é nada disso. No que diz respeito ao exercício de pretensões reparatórias. Não é nada disso. Tranquilo? Beleza? Ótimo. Outra característica, anota aí, os direitos da personalidade, eles são oponíveis erga omnes. Ora, o que isso quer dizer, pessoal? O que isso quer dizer? Que o titular de um direito da personalidade pode exigir que toda a coletividade se abstenha de violar o seu direito. Ele pode exigir que toda a coletividade se abstenha de violar o seu direito, Beleza, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Então, é um dever geral de abstenção que se impõe. Tranquilo, gente? Beleza? Ótimo. E a última característica, e mais importante, por isso ela fica por último, anota aí, os direitos da personalidade, eles são irrenunciáveis. Aqui eu quero que você tome um cuidado especial. Vamos lá. Os direitos da personalidade, eles são irrenunciáveis. Vamos lá. Bom, o que isso quer dizer, pessoal? Essa irrenunciabilidade está no artigo 11 do Código Civil. Os direitos da personalidade, eles são irrenunciáveis. Isso quer dizer que o titular não pode dispor voluntariamente dos seus próprios direitos da personalidade. Isso quer dizer que o titular não pode dispor voluntariamente dos seus próprios direitos da personalidade. O titular não pode autolimitar os seus direitos, ele não pode renunciar a esses direitos. Você sabe por quê? Porque um dos objetivos da tutela dos direitos da personalidade não é só proteger esses atributos do ser humano contra possíveis violações praticadas por terceiros. Não é isso. Ora, a tutela dos direitos da personalidade tem sim, claro, esse objetivo, proteger esses direitos de possíveis violações praticadas por terceiros, mas também proteger esses direitos do próprio titular. Eles são irrenunciáveis para que eles estejam protegidos do próprio titular. Sabe por quê? Porque todos nós, em uma situação de extrema necessidade, em uma situação, por exemplo, de extrema pobreza, todos nós abriríamos mão
de algum direito da personalidade, de algum dos nossos atributos, pelo menos em caráter relativo, mas abriríamos mão. Olha, tanto que já presenciamos no momento da história em que era comum você negociar alguns órgãos. Lembra do tráfico de rins que nós tínhamos, venda de rins? Ora, era muito comum, porque em situações de extrema necessidade você abre mão mesmo do seu direito da personalidade. Tanto que um dos primeiros casos de violação a direitos da personalidade que vocês estudam na faculdade é o caso de arremesso de anão. Ora, o anão queria ser arremessado, ele estava numa situação de extrema pobreza, extrema necessidade e abriu mão de um dos principais direitos da personalidade, que é a própria dignidade. Lembro a vocês que a tutela dos direitos da personalidade tem fundamento no princípio da dignidade humana e é o papo do constitucionalista, né, em si, o papo não desclassificando, mas muito bem fundamentado, de que você talvez não consiga conceituar direito da personalidade, mas você sabe muito bem quando ele está sendo violado. E ele é violado quando o ser humano deixa de ser objeto e passa a ser sujeito de uma relação jurídica, Ok, pessoal? Tranquilo? Ótimo, então essa mais ou menos é a linha de pensamento. Então veja, o anão, ele queria ser arremessado e mesmo assim o Supremo Tribunal francês, a Corte Constitucional francesa, proibiu o arremesso de anão. Proibiu o arremesso de anão por quê? Porque o anão não pode renunciar aos seus próprios direitos da personalidade, uma vez que eles são irrenunciáveis. É uma forma que você tem de proteger esses direitos do próprio titular. Agora, essa irrenunciabilidade, ela é absoluta ou relativa? Ora, pessoal, é claro também que você já sabe que essa irrenunciabilidade, ela é relativa. É claro, essa irrenunciabilidade, ela é relativa. Ora, se nós tratássemos esse artigo 11 de forma absoluta, nós não conseguiríamos fazer as coisas mais básicas do nosso dia a dia. Claro, não conseguiríamos fazer as coisas mais básicas. Eu, por exemplo, não conseguiria estar dando essa aula online, porque estou abrindo mão da minha imagem. Você não poderia participar do UFC, porque está abrindo mão da sua integridade psicofísica. Não poderia participar de um reality show, porque está abrindo mão da sua intimidade. Não poderia um ator, uma atriz participarem de uma novela, de um filme, porque estão abrindo mão de sua imagem. E por aí vai. Beleza? Tranquilo? Então, essa irrenunciabilidade, ela é relativa. Isso quer dizer que, em algum momento, o titular poderá dispor voluntariamente dos seus direitos da personalidade. Isso quer dizer que, em algum momento, o titular poderá dispor voluntariamente dos seus direitos da personalidade. Agora, a pergunta é, em que momento isso pode acontecer? Bom, inicialmente você responde assim, olha, quando a lei permitir. Beleza. Quando a lei permitir, a renúncia dos direitos da personalidade, ela pode ser realizada, Beleza? Quando a lei permitir, a renúncia, ela pode ocorrer. Agora, se a lei não fala nada acerca daquela renúncia, entra em campo a doutrina estabelecendo critérios para a renúncia dos direitos da personalidade. Ela vai dizer assim, olha, se a lei foi silente acerca daquela renúncia, judiciário, observa o seguinte, observa que os direitos da personalidade podem ser renunciados desde que o seu titular o faça em caráter relativo, temporário e específico. Beleza? Desde que o seu titular o faça em caráter relativo, temporário e específico. Ok? Bom, então notem que, na verdade, a doutrina faz com que o judiciário, tenta fazer com que o judiciário observe o alcance dessa disposição, dessa renúncia, a duração dessa renúncia e a profundidade da mesma, não é isso? Então, alcance, duração
e profundidade. Eu posso abrir mão da minha imagem, mas eu estou fazendo em caráter relativo. Você que está aí, que compra esse curso, não pode ver o que eu estou fazendo em casa. Você vai me ver dando aula, beleza? Em caráter temporário, você vai, eu não sei, enfim, o tempo de duração desse curso, quanto você vai poder acessá-lo, mas é um tempo determinado. Em caráter específico, é um curso específico de direito civil, estou disponibilizando com essa especificidade aulas para o concurso XYZ e por aí vai. Então eu posso abrir mão de um direito da personalidade, desde que seja analisado o alcance, a duração e a profundidade, não é isso? Dessa nossa renúncia, alcance, duração e profundidade da renúncia, beleza? E a gente pode, alcance, duração, profundidade, você pode colocar também a finalidade e a intensidade, não é isso? Quando eu falo em caráter relativo, está mais relacionado à questão da intensidade, temporário, mais relacionado à sua duração e caráter específico, muito mais relacionado ao seu alcance, à sua finalidade, à sua profundidade, beleza? Então, intensidade, duração, alcance, profundidade, tudo isso tem que ser observado, beleza? Bom, era isso, galera, sobre, na verdade, a irrenunciabilidade, era isso que eu gostaria de trabalhar com vocês. Então, só recapitulando aqui, os direitos da personalidade, eles são irrenunciáveis. Isso quer dizer que o titular não pode dispor voluntariamente dos seus próprios direitos. Só que essa irrenunciabilidade, ela é relativa. Então, isso quer dizer que, em algum momento, o titular poderá sim dispor voluntariamente dos seus próprios direitos da personalidade. Quando isso ocorre? Quando a lei o permitir, e se a lei for silente acerca do tema, a doutrina entra analisando se a disposição se dá em caráter relativo, específico, temporário, observando, portanto, o alcance, duração, finalidade, intensidade e profundidade dessa disposição. Bom, anota aí, vamos lá. Ponto 4. Anote, por favor. Ponto 4. Espécies de direitos da personalidade. Beleza? Espécies de direitos da personalidade. Meus amigos, muita atenção. Eu vou me limitar aqui a trabalhar as 4 espécies de direitos da personalidade que nós temos elencadas no Código Civil. Então, nós vamos trabalhar de forma bem objetiva o direito ao corpo, o direito ao nome, o direito à imagem e o direito à privacidade. Beleza? Vamos lá. Vamos começar. Ponto 4. Primeiro direito da personalidade, direito ao corpo. Direito ao corpo. Notem, eu quero trabalhar em direito ao corpo apenas uma observação, beleza? Quero trabalhar apenas um ponto e desse ponto nós vamos tirar vários outros, beleza? Então, o único ponto que eu quero trabalhar com vocês sobre direito ao corpo diz respeito à disposição do próprio corpo, à renúncia do próprio corpo. E aí a pergunta que eu te faço é possível o titular renunciar ao próprio corpo? É possível dispor do próprio corpo? É possível renunciar? É possível dispor do próprio corpo? E aí, pessoal? É possível renunciar? É possível dispor do próprio corpo? O que vocês acham? Ora, sobre disposição, sobre renúncia de algum direito da personalidade, essa renúncia ela é possível desde que a lei o permita. Bom, ou seguiremos os critérios doutrinários. Mas no que diz respeito ao próprio corpo, a lei disciplina a questão, beleza? A lei disciplina a questão no artigo 13. Então, sob disposição do próprio corpo, artigo 13 do Código Civil vai falar sobre o direito ao corpo. Vamos fazer a leitura, então, desse artigo 13 para cair dentro das questões de prova. Diz o artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso, é proibido o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Bom, pela leitura do nosso artigo 13, vocês acham que
dispor do próprio corpo, renunciar do próprio corpo, é permitido ou não? Responderemos isso no próximo bloco. Um abraço e até lá!